Então, eu vou aqui relembrar um pouquinho com vocês o nosso assunto sobre tecidos, tudo bem? Para a gente continuar a partir desses tecidos epiteliais de revestimento para partir para os tecidos epiteliais glandulares. Então, basicamente, o que eu quero que a gente retome aí, né? Então, nós vimos aqui o surgimento dos seres vivos multicelulares, nós vimos ali a ideia da importância da divisão de trabalho entre as células, nós vimos os folhetos embrionários, que são aqueles grupos de células que dão origem a partes específicas. Nós falamos bastante sobre o ectoderma, dando origem à epiderme. Nós falamos bastante também sobre o mesoderme, dando origem à derme, aos ossos e aos músculos, e a endoderme dando principalmente origem, nós demos um enfoque maior ao sistema digestório, tudo bem? E a gente entrou ali com os tecidos epiteliais e eu caracterizei esse tipo de tecido, comentei com vocês que era um tecido em que as células elas se apresentam muito unidas, ou seja, elas são firmemente aderidas umas às outras, não tem uma troca de substâncias muito grandes, porque não existe vasos sanguíneos, então ele é um tecido que não é irrigado, ele depende de um outro tecido para nutrir essas células, que é um tecido conjuntivo que vai dar apoio ao epitélio. Aqui no caso, o que a gente pode observar? Que dependendo do tipo de epitélio que a gente vai entender, dependendo de qual epitélio estamos falando, ele pode ser originado de diversos folhetos embrionários. No caso, o que eu quero que a gente aprenda a dividir? Relembre, né, como a gente dividiu, que o tecido epitelial pode ser de revestimento ou glandular. Isso vai ter uma relação principalmente com a função dele. Revestimento é revestir ou órgãos externamente, ou cavidades, ou mais revestir a cavidade e a parte externa de um órgão, tudo bem? Ou pode revestir a nossa pele, por exemplo. No caso, o epitélio glandular vai ter uma função principal de secreção. Nós vimos ali como que a gente encontra, como que essas células são, então eu comentei com vocês que essas membranas dessas células do tecido epitelial são muito unidas, então no tecido epitelial de revestimento a gente encontra as junções, comentei com vocês que a principal que a gente geralmente encontra em questões são os desmossomos, que vão manter as membranas do epitélio unidas, e, além de tudo, vão permitir a passagem de algumas substâncias. Comentei também do hemidesmossomo, que vai juntar o tecido epitelial a uma certa região que sustenta o tecido epitelial, que é a membrana basal. Nesse caso, a gente pode chamar de membrana basal, ou a gente pode também chamar de lâmina própria. Então, nesse caso, o que a gente consegue observar? O tecido epitelial ele não é inervado, então ele vai depender daquela membrana basal. E a membrana basal é essa base do epitélio que estará em contato com a derme, que é a região de tecido conjuntivo que irriga o epitélio. Comentei com vocês também, né, que as células do epitélio, dependendo da região que você tem, a gente encontra um tecido epitelial de revestimento diferente. Então, às vezes, você pode encontrar ali na traqueia, por exemplo, um epitélio de revestimento ciliado. Então, a gente encontra algumas células ciliadas que vão ter uma relação direta com o transporte de muco. Nós temos também as vilosidades, que são projeções da membrana plasmática dessas células do epitélio do intestino para aumentar a superfície de absorção. E eu comentei com vocês que o tecido epitelial podia ser dividido em simples, em estratificado ou pseudoestratificado. Então, no caso simples, uma única camada de célula, estratificado, duas ou mais camadas de células, e o epitélio pseudoestratificado vai dar uma vontade de falar que ele é estratificado, mas ele contém apenas uma camada de células, tudo bem? Aí, no caso, dependendo da posição do núcleo, vai dar a impressão que tem mais do que uma camada, mas na verdade tem uma só. E eu também falei que esse epitélio podia ser classificado de acordo com a forma da célula. Então, o tecido epitelial de revestimento ele pode ser chamado de pavimentoso, se a gente for observar o núcleo ele for amassadinho, cúbico, se for aquele formato de cubo, a célula, prismático ou colunar, que ele é realmente alongado. A gente tem também o de transição, que vai ser a mistura de um epitélio pavimentoso, cúbico e prismático, e esse tipo de epitélio vai ter uma relação com órgãos que mudam o seu formato, por exemplo, a bexiga, que ora ela está cheia e ora ela está vazia. Então, como ela constantemente muda de formato, a gente não consegue dizer se o epitélio da bexiga ele é um epitélio, por exemplo, cúbico, pavimentoso ou prismático. No caso, gente,
Se for, por exemplo, pseudoestratificado, se for um epitélio estratificado, a gente vai falar assim, é o tipo estratificado porque tem várias camadas, pavimentoso. Estratificado, cúbico. Estratificado, prismático. Tudo bem? Bom, visto isso, como mostrei ali para vocês imagens também dos epitélios, aí mostrei para vocês como era epitélio simples pavimentoso, como é um epitélio pseudoestratificado, a posição diferente dos núcleos, mostrei para vocês também o epitélio colunar ou prismático e aqui o epitélio simples cúbico, que é realmente um cubinho. Tudo bem? Então agora eu vou começar num outro vídeo, que ele foi só para a gente relembrar um pouquinho o que estávamos falando na semana passada, e esse novo vídeo é para a gente discutir o assunto novo, que é o tecido epitelial glandular, para encerrar o capítulo.